Por que há tantos casos de violência contra a mulher por parte de líderes religiosos? Você sabia que o Brasil bateu recorde de denúncias? Vamos entender um pouco por que isso? Eu sou José Braga e esse é o canal Raça na Paz, sabedorias que merecem ser espalhadas. E hoje o tema é sensível, é o tema de violência contra a mulher por parte de lideranças e de pessoas religiosas. Muitas vezes, onde a gente acha que não vai ter esse tipo de situação, é justamente lá que muitos se tornam vítimas. Tá vendo essa caixinha aqui? Isso, essa caixinha aqui, ó. Curte, compartilha, se inscreve, dá um suporte aí para dar aquele apoio ao nosso canal, compartilha com seus amigos. Aqui sempre vai ter conteúdo bom para você e para todo mundo que você ama. Bem, a live dessa semana trata da violência contra a mulher em linguagem religiosa. Quem nos ajudou a entender um pouco melhor do tema foi Milena Monteiro. Nós estudamos juntos no Marista e também é ex-aluna Marista. Fiquei muito surpreso com ela trabalhando com esse tema e na Coordenadoria de Direitos Humanos do Estado do Ceará. Faz um trabalho belíssimo, tem muita cancha em relação a essa discussão. A conversa foi muito boa, ela trouxe casos assim que me deram mini choques, né, de frases que ela soltou, porque apesar de serem coisas que a gente mais ou menos ouve falar, mas sempre é muito chocante quando uma testemunha mais direta com essas situações dizem pra gente realmente é assim, a frase é essa, a fala é essa, e a gente realmente fica chocado em relação ao tipo de manipulação que ocorre com mulheres nessa ambiência religiosa, justamente por causa disso, né? A ambiência religiosa é uma das que a gente acha que não vai acontecer esse tipo de coisa. Mas enfim, o Milena ela trouxe pra gente muitos conteúdos, muitos relatos, muitas experiências interessantes que ela tem, trouxe alertas, trouxe muita coisa boa e aí com certeza você vai gostar do que você vai ver daqui a pouco. O tema não é simples, o tema é um pouco pesado, é um tema sensível. E eu peço que vocês ativem aí a sensibilidade de vocês para assistir esse vídeo em função daquilo que vai ser tratado por mim agora no início, nessa resiliência reflexiva, e por Milena na live que nós gravamos. Outra coisa, nós que estamos ao redor, a gente tem que parar também de culpar a vítima. Por mais que tenha havido algum tipo de consenso mínimo da vítima em relação a alguns primeiros passos de uma relação com uma liderança religiosa, a gente tem que entender que se isso continua, isso é crime, isso é violência. E nós que estamos ao redor, que de repente até a vítima comentou uma coisa ou outra com alguém, a gente não pode estar achando que a vítima é que é a culpada. Não, a gente tem que dar apoio a ela, dar amparo a ela, para que ela se fortaleça e se sentindo fortalecida, tenha coragem de denunciar e enfrentar, talvez, uma situação de ser julgada por toda uma comunidade, porque lideranças religiosas que são maquiavélicas, elas fazem isso mesmo, né? Elas culpam a vítima, elas colocam a culpa na vítima, elas negam que fizeram alguma coisa, elas acham que não fizeram nada, e a vítima é que sai com o peso todo dessa situação que se estabeleceu. Então, as pessoas que são próximas a essas situações entendam que nós não temos por que culpar a vítima. Nós temos que ser amparo, nós temos que ser porto seguro para essas pessoas, para que elas tenham coragem de denunciar. Porque sabe o que acontece? Se a vítima de uma violência, de uma manipulação, de uma violência sexual, de uma liderança religiosa, se uma vítima ela não denuncia, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu na Igreja Católica durante esses últimos 40, 50 anos, em que se acumularam casos, pessoas que hoje são já idosos e que foram abusadas na infância, e que agora estourou, e uma das razões do Papa Bento XVI ter renunciado foi porque ele, na idade e na saúde que ele tinha, não dava conta de enfrentar mais esse tipo de discussão, de situação. Teve que vir o Papa Francisco com outra energia e tentando mudar o eixo da mentalidade da igreja para outro canto. O Papa Francisco não passa a mão na cabeça de lideranças religiosas da Igreja Católica que se envolveram em casos de escândalo sexual ou escândalos de abuso, manipulação e violência contra mulheres. E isso está certo, porque é assim que a gente também vai fazer com que as pessoas que estão tentando entrar nas comunidades religiosas com esse tipo de segunda intenção, elas se inibam, elas saberem que não, eu posso entrar ali e eu não vou ter uma cobertura. Pelo contrário, eu vou ter quem aponte mais o dedo para mim, para que eu possa pagar penalmente na justiça. Então é importante a gente dar amparo às vítimas, dar amparo às mulheres,
e não ficar passando mão na cabeça de liderança religiosa que sabe muito bem o que fez e o que deixou de fazer. Gente, eu tô aqui na edição do vídeo e apesar de achar que o que eu falei está bem pertinente, eu achei que faltou uma palavrinha muito importante para que as coisas se coloquem nos seus devidos lugares. Eu sempre estou falando no horizonte de mulheres vítimas de violência, de lideranças religiosas que eram maiores de idade. Maiores de idade. Em nenhum momento, nenhuma palavra do que eu disse admite que haja qualquer tipo de possibilidade quando se trata de mulheres, de meninas menores de idade. Isso não se discute. A relação de lideranças religiosas com menores de idade é crime. E isso não se discute. Ponto final. Espero que fique claro que nas reflexões que eu faço, o horizonte sempre é de pessoas maiores de idade. No caso de não serem maiores de idade, acabou a discussão. É crime desde o início. Não há nenhum momento de consenso que seja admissível. Acho que é importante nesse momento de resiliências reflexivas falar um pouco sobre a relação entre religião e violência. Essa não é uma relação nova. Essa, infelizmente, é uma característica muito própria da história das religiões. Todas as religiões conhecidas, elas tiveram os seus ciclos de violência mais ou menos intensos. O discurso religioso, geralmente, ele é fundamento de ações políticas, ações econômicas, ações sociais que denotam um tipo de opressão, um tipo de exclusão, ou seja, de violência. Então, infelizmente, não é um tema novo, não é um tema que a gente possa dizer que é totalmente surpreendente, porque não é. Religião e violência, infelizmente, são duas dimensões da vida humana que acabam se cruzando em muitos momentos. O caso aqui, a circunscrição aqui, é que tem a ver com a questão um pouco mais da vida pessoal, da vida subjetiva das pessoas, de mulheres e de lideranças religiosas. Quando eu falo de lideranças religiosas, é porque é o que aparece mais no número de denúncias. E são geralmente lideranças religiosas que são denunciadas, né? São pastores, são líderes espíritas, são padres, enfim, são pessoas que exercem dentro de uma comunidade religiosa o papel de líder. Por causa do número de denúncias desse recorte de papéis de pessoas, de líderes, é que a gente fala das lideranças, mas é o tipo de situação em que na ambiência religiosa isso pode acontecer com o líder, mas pode acontecer com outras pessoas também. A princípio, a gente precisa dizer que a religião ela sempre foi usada, e aí é que está o link, né, o vínculo da religião com violência, porque a religião sempre foi instrumentalizada por lideranças como manipulação, seja do ponto de vista da manipulação ideológica, seja do ponto de vista da manipulação religiosa, seja do ponto de vista da relação afetiva, social, enfim. A religião ela é uma ferramenta de manipulação muito eficiente ao longo da história e continua sendo. E daí está o link para a perspectiva da violência. A gente pode até afirmar que a manipulação já é uma expressão de violência. Mas na live a gente conseguiu aprender com Milena um pouco dos tipos de violência que estão consagradas legalmente, né? A violência patrimonial, a violência moral, psíquica ou psicológica, é o mesmo tipo de violência, a violência sexual, a violência física e a violência verbal. Nos casos de violências geradas pela relação com lideranças religiosas, ela relatou que o mais comum é a violência moral e psíquica e a violência sexual. Começa normalmente com a violência psíquica. Estabelece-se aí uma relação de dominação e de manipulação muito nítida para nós que estamos de fora, mas geralmente para mulheres que estão inseridas nesse contexto, essa manipulação ela é muito sutil. As lideranças religiosas mal intencionadas são experts e sabem manipular muito bem o afeto culpa nas pessoas, de homens e mulheres. Mas no caso da mulher, e quando há alguma intencionalidade de envolvimento sexual, envolvimento afetivo, enfim, manipulação, é muito hábil a forma como as lideranças religiosas manipulam a culpa das pessoas. Quer dizer, quando se estabelece uma experiência até afetiva de lideranças religiosas com algumas de suas vítimas,
as vítimas são induzidas a pensar que elas são as culpadas por algum tipo de envolvimento. Elas tendem a achar que a culpa por haver aquele tipo de relacionamento que se tornou afetivo, que às vezes se tornou sexual, é delas, vítimas. Elas entendem que elas deram chance para que a liderança se aproximasse de forma mais íntima. Elas entendem que talvez elas mesmas queriam algum tipo de relação porque se sentiam fragilizadas e, portanto, permitiram. Então, há um consenso dela, a partir da culpa, de que aquela relação se estabeleceu também porque ela quis. E aqui eu acho que a gente entra num terreno delicado, porque o que eu vou dizer agora é o seguinte, para o líder religioso principalmente, que haja algum mínimo consenso de vítimas de violência sexual, de violência psíquica, da parte de líderes religiosos como você, isso a gente não está discutindo. Ela pode até inicialmente ter tido algum tipo de consenso. A questão é que a partir do momento em que ela se dá conta de que aquilo não é correto, de que aquilo não pode continuar, e você, de uma forma talvez até afetivamente envolvida, porque isso você não está livre disso também, mas de uma forma que você sabe que está errado, que você sabe que não pode, porque você fez votos, ou porque a pessoa é casada, ou porque você, enfim, não pode continuar nessa relação, e você intencionalmente busca ter outros espaços, ter outros momentos, às vezes dizendo que é para conversar, às vezes dizendo que é para esclarecer, às vezes dizendo que é para pedir desculpa. No fundo, ali há uma tentativa de perpetuar aquela situação. Na medida que você fala, age, organiza para que aquela situação se perpetue, nesse momento não há nenhum consenso. Nesse momento, há sim culpa, não da pessoa que é vítima da violência sexual, mas da liderança religiosa naquela situação. Há um poder do líder religioso sobre as vítimas que está fora do campo do humano, simplesmente. É uma autoridade que se exerce no campo do sobrenatural. Imaginem isso no sentimento da pessoa. A pessoa que foi vitimizada, a pessoa que tem suas crenças, né? A pessoa que tem a sua fé abalada. Que fique claro, para as pessoas que conhecem casos que possam parecer com isso, para pessoas que passaram por situações assim, vítimas, como também para os líderes religiosos. A partir do momento em que você insiste em manter algum tipo de relação de perfil mais afetivo com essas pessoas, com suas vítimas, você sim está praticando violência e manipulação contra mulheres. Nesse sentido, você pode ser penalizado, você pode ser culpabilizado, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista penal, por causa desse tipo de comportamento. Aqui eu quero me reportar um pouquinho mais aos líderes religiosos. A gente sabe que por lidarem com muitas pessoas, de muitos perfis, de muitas idades, os líderes religiosos eles conseguem, com o tempo, discernir com cada vez mais clareza e rapidez quem são aquelas pessoas que são fragilizadas emocionalmente. Quem são aquelas pessoas que não têm amparo em lugar algum. E a partir dessa percepção, infelizmente, as lideranças religiosas que têm algum tipo de má intenção em relação à manipulação e violência contra a mulher, é a partir daí que eles agem. Aqui eu quero falar para você que é a liderança religiosa. Apesar de que você é uma liderança que ajuda as pessoas, apesar de você provavelmente, percebendo essas fragilidades, ter uma intenção inicial de ajudar essas pessoas, a gente sabe, e a comunidade que você lidera, sempre vai ter alguém que também vai perceber essa fragilidade e vai perceber o perigo que essa pessoa pode correr, a depender da forma como ela for tratada. A violência psicológica exercida por um líder religioso, que é até mais comum, ela é percebida, ela é notada e as pessoas da comunidade que não estão comprometidas com esse tipo de situação, elas, quando querem, elas denunciam de forma anônima e comentam com outras pessoas. Então já há ali um alerta para as pessoas que não são fanatizadas ou manipuláveis também em relação a essa liderança religiosa e já percebem aquela situação. Um grande número de casos de manipulação, violência psíquica e até sexual que
estão sendo flagrados no Brasil nesse momento é por causa das provas que são encontradas em celulares. O envio de fotos íntimas, o estabelecimento de diálogos de perfil mais sexualizado. Essas são algumas das provas que têm acontecido, que têm sido geradas para que o número de denúncias não só aumente, mas que consigam avançar na justiça. Bom, dito isso, bom vídeo. Quero aproveitar aqui só para passar para vocês, aqui na Bahia, qualquer caso de violência contra a mulher, denuncie no 180 e também sigam a conta no Instagram do @foiabusivoporquê. Essa conta também dá suporte a mulheres que se encontram ou se encontraram em situação de violência. Aproveita o vídeo. Beijo. Então, Milena, seja bem-vinda à Live de Paz, né? Há mais de um mês que a gente prepara essa live, né? E vem conversando, batendo papo. Como falei um pouquinho antes, é uma das lives que eu tenho mais curiosidade, tenho mais interesse em função do tema, em função de realidades que eu vejo um pouco mais ao meu redor acontecendo. E por isso tanto a minha curiosidade de poder escutar você e um pouco da experiência que você traz dessa perspectiva. Então, eu queria que a gente entrasse logo de cheio no tema, tá? Assim, que você pudesse nos dar um panorama daquilo que você tem vivenciado, você tem trabalhado, daquilo que você tem escutado, tem experimentado, e que você pudesse nos introduzir a essa temática, mesmo alguns de nós que já temos alguma inserção, mas é sempre bom trazer um panorama para que as pessoas encontrem, ou tenham referenciais, tenham balizas para poder, nesse tema, se situar melhor, né? Porque me parece que é um tema que é muito sensível, um tema muito delicado, e hoje, em especial, a gente vai aprofundar um pouquinho também a relação dessa questão da violência contra a mulher com a religião, com a linguagem religiosa, que é um aspecto que me interessa muito também explorar. Então, por gentileza, Milena, se você puder, fique à vontade, a palavra é sua para você nos dar esse panorama. Tá, gente, obrigada. Assim, hoje eu estou na Coordenabrir, né, de Políticas de Direitos Humanos, a gente trabalha com disseminação da política, né, nos territórios, por isso eu sou articuladora social. Então, assim, a gente dialoga com tudo e todos os temas transversais, né? A questão da mulher, como você mesmo falou, eu estou trabalhando como voluntária, né, no projeto Justiceiras e não foi abusivo, por quê? Né? Depois, no finalzinho, eu falo melhor. Mas é um tema que, desde 2013, quando eu trabalhei na Conselho de Referência da Mulher, eu me encantei. Eu trabalhei 1 ano e meio e desde 2014, mesmo não estando na rede, me chamam para falar sobre o tema. Assim, é apaixonante mesmo. E aí, assim, para começar, violência contra a mulher, qual é a origem? Por que a mulher é vítima de violência? A gente tem que falar algo do que é ser homem e o que é ser mulher na nossa sociedade. Né? E ser homem e ser mulher não é homem veste azul e mulher veste rosa, né? Tá longe muito longe disso, né? Tem a questão do sexo biológico, né? Você nasce biologicamente homem, você nasce biologicamente mulher, mas o feminino e o masculino são construções sociais. Né? Então, a nossa sociedade, originalmente, historicamente patriarcal, veio dizer o que é ser homem. O homem viril, o homem que tem que trabalhar, que tem que estar no espaço da política, no espaço do público, da força, né? Que não mostra afetividade. E a mulher, aquela delicadeza, aquela coisa, a mulher nasceu para ser mãe, parênteses, a mulher não nasceu para ser mãe. A mulher, se ela é saudável, biologicamente, ela nasceu para gerar filhos. A maternidade, ela não é uma imposição por ser mulher. Isso choca muitas pessoas, mas é assim. Claro, quando a mulher fala que não quer ter filhos, quando eu digo eu não quero ter filho, eu quero adotar. Aliás, eu quero ter filhos, não quero ter filhos biológicos. Né? Então isso causa um estranhamento, porque a mulher, não, como é que pode? Você nasceu para ser mãe. Né? O espaço do privado, a casa é o ambiente da mulher, do cuidado, do afeto, da educação dos filhos. Quando eu fazia os grupos, quando eu estava no CRM, eu brincava muito. Você vai para um shopping, para um mercantil, aí vê um menino se danando, derrubando as coisas. A primeira fala qual é? Esse menino não tem mãe, não? Como se fosse uma atribuição exclusiva da mãe, da mulher, à educação do filho. Né?
E aí, daí a gente vê também toda a historicidade da culpabilização da mulher no processo. Se o menino é danado, a culpa é da mulher. Se o casamento não deu certo, a culpa é da mulher. Se a mulher é vítima de um abuso, de um estupro, a culpa é da mulher. E aí eu gosto muito de falar desse vídeo. É um vídeo de 2 atrizes indianas. Eu acho que a culpa é sua. Se jogar no YouTube, acha. Já tem acessível. E aí falando das roupas que a mulher deve vestir para ela não ser estuprada. Vai desde a burca, uma roupa de astronauta, até um biquíni. A culpa é minha. Então, assim, não é a roupa quem diz, né, do estupro. É a nossa condição de ser mulher, é a forma como a gente foi construída historicamente, o ser mulher e a nossa objetividade, a nossa forma de ver a gente objeto, né? A sociedade vê a mulher como objeto. Para parir, para o homem se sentir num direito de poder assediar a mulher quando ela está na rua, né? Então, é isso. E uma das formas de dominação que a gente tem da mulher, além da família, que ela acaba sendo o primeiro reduto, né, de como ela é criada, porque o homem é criado para o mundo, aí já diria um personagem do Chico Anísio, eu prendo meu bode, mas eu prendo a minha cabrita, mas solto o meu bode, né? Então, assim, a religião ela é uma das formas, né, de manutenção dessa família, né, da mulher debaixo do poder desse homem, e da propagação de várias outras coisas. Porque quando a gente fala de dominação, a gente não está falando estritamente da relação afetiva homem-mulher. A gente está falando da forma como os pais se relacionam com a filha. A gente está falando como um chefe de trabalho se relaciona com a sua, né, funcionária. E a gente está falando também, né, de lideranças religiosas, né, com os membros, né, da sua congregação. E aí, por que eu estou querendo falar isso? Porque, assim, está muito em pauta, a gente está falando do que tem acontecido, o aumento de denúncias de mulheres vítimas de violência nesse período da pandemia. Não é a pandemia que está fazendo a mulher ser vítima de violência. A violência ela já existia, mas aí o isolamento social, a dificuldade dessa mulher estar acessando a rede e a permanência com esse agressor há muito tempo faz com que esses números eles aumentem. E a mulher está denunciando mais. A mulher está tendo outros canais, outros dispositivos para estar procurando, né, os seus direitos. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, até pelo trabalho, como eu estou fazendo enquanto voluntária, no projeto Justiceiras, principalmente, é o alto número de lideranças religiosas que têm cometido crimes sexuais contra mulheres. Muito. Assim, por uma questão de sigilo, né? A gente não vai falar onde. Mas, assim, eu acho que o grande exemplo que a gente viu foi o João de Deus, publicizado, né? Um caso de repercussão midiática, mas não é um caso isolado, né? E aí você imaginar pessoas que passam 15 anos, 20 anos dentro de congregações religiosas, ditas religiosas, usando o nome de Deus. E aí um parêntese que era para eu ter falado no começo e aí falhou a memória. Eu estou aqui falando de linguagem religiosa dentro do recorte cristão, porque a gente sabe que o Brasil tem um leque de religiões. Tá, majoritariamente se diz que é cristão. Então, assim, eu vou fazer uma fala muito em cima do cristianismo, né? No outro momento, a gente pode até ver as religiões afro-brasileiras, mas, né, até pela experiência que eu tenho acesso, vai ser as religiões cristãs. Não estou aqui querendo meter o pau, dizer eu sou cristã, mas tem gente que usa essa fé para estar, né, exercendo poder sobre as mulheres. E aí, assim, relatos de que eu não posso ter filhos. Aí a liderança vai lá, chega para você e diz, olha, eu vou fazer uma cirurgia espiritual com você para você poder ter filho. E aí a cirurgia espiritual é um estupro, né? E aí a pessoa sai baratinada de dentro do local e diz assim, o que foi que aconteceu? Como é que eu vou questionar uma pessoa dessa? Porque a princípio a pessoa nem imagina que isso é um crime. Daqui que vai cair a ficha que ela vai processar, aí vem o medo de denunciar, né? Ou você fazer um ritual de levar pessoas para um local isolado, né? E tipo assim, isso é uma violência psicológica. Olha, cava aqui uma cova, tá? Você vai cavar a sua cova,
aliás, as colegas, né, vão cavar aqui sua cova, você vai entrar, aí a pessoa, quando tá jogando lá areia em cima da mulher, quando o aperreio, como diz aqui no Ceará, bate, a pessoa vai lá e puxa, olha, eu sou seu salvador, eu tô te libertando daqui. Então, assim, olha o quão gravoso é isso. E aí muita gente diz, mas, pô, cara, como é que pode, nos dias de hoje, mulheres ainda passarem por situações assim? Pelo que eu falei lá atrás, pela forma como a gente é criada, né? A gente é criado muito para silenciar. Até a forma como a gente aprende a questão da nossa sexualidade, né? Ela é muito reprimida. O homem, ele tem uma liberdade sexual muito mais aceita pela sociedade do que a mulher. A mulher silencia, né? Um outro caso muito, muito de repercussão que foi do prefeito daqui, esse aqui também pode falar do prefeito de Uruburetama, aqui no Ceará, que ele era médico ginecologista, né? Gente, olha, foram muitos, muitos, muitos casos, muitos. E aí, assim, na hora que ele estava fazendo o exame, né, de mama, ele botava a boca no seio da mulher, usava algum produto para sair algo verde. Isso é relato, isso aí é relato mesmo. Eu só olha o que é que tá saindo aqui do seu seio. E a mulher que nunca, essa gente do interior, né, assim, desses distritos, que não tem acesso à saúde, que nunca foi no médico, quando se depara com isso, ela vai questionar o que é que o médico fez. Ela acha que aquilo é um procedimento normal, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, para quem não passou, é não julgar essa mulher. Assim, ai, como é que pode, gente, estar na cara que é abuso, né? Até para aquelas que estão na cara que é abuso, para ela tomar uma atitude de uma decisão, gente, de denunciar, é muito, 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 muito difícil. Porque a fala dessa mulher, ela vai ser sempre descredibilizada. Né? Com que roupa você estava, que horas você estava, se você estava sozinho com ele. A forma como o acesso, quando essa mulher vai ter, às vezes, de um órgão, né, que deveria defender, às vezes vai fazer ela se sentir pior do que ela estava. E com certeza ela se deparou com o caso de outras mulheres que denunciaram e não foram acolhidas da forma que deveria. Né? Então, assim, se você está do outro lado e você percebe uma situação dessa, primeira coisa, não julga. Não vai dizer, mulher, pelo amor de Deus, como é que tu cai num negócio desse? Diz, olha, eu posso não entender o que você está passando, mas eu imagino que você deve estar muito ruim. Né? Tem uma pergunta bem interessante também, nunca vi sendo respondida, se é que tem resposta, né? Jodalva Oliveira, ela é educadora lá do Rio Grande do Norte, está nos acompanhando. Quem são as mulheres mais vitimadas? As mais jovens ou as mais velhas? Tem esse tipo de levantamento de dados? Não existe, gente. O que pode ser, e aí, por exemplo, se chegar na delegacia da mulher, aí você vai conseguir fazer assim, o tipo de violência que é mais recorrente. A psicológica está mais em cima, mas perfil de idade, não. Você tem um perfil socioeconômico. Quem denuncia mais? Quem denuncia mais são pessoas de classes sociais, né? Classe média baixa, né? Pessoas né, pobres, que estão numa situação mais de vulnerabilidade. Aquela mulher que tem um poder aquisitivo maior, possivelmente ela não denuncia. Né? Às vezes até por vergonha, então, às vezes para querer manter o status da relação. Entendi. Só para confirmar, então quer dizer que não há uma relação em relação à faixa etária, mas sim com o tipo de violência, que é a violência psicológica mais comum, e com a questão socioeconômica, que são as mulheres de menor renda. É isso? Sim, sim, sim. Voltando aqui, a questão da manutenção das relações. E aí eu vou falar que eu sei que não é muito novidade, mas a gente sabe que existem igrejas, que a gente não vai falar que são todas, mas existem igrejas e tem um discurso muito assim, minha filha, se você tiver com seu marido e tiver com problema, você fica com ele, você vai ficar, porque você vai orar, que ele vai melhorar. Ou então, como eu escutei um caso que eu atendi semana passada, o seu marido, ele é responsabilidade espiritual sua. Então, você não se separa dele, não. Olha só, mais uma responsabilidade que a mulher tem, além dos filhos, do marido e da vida espiritual do marido dela. Né? Temos vários discursos, né, que a história que a mulher tem que ser submissa, né? O olhar que a igreja historicamente também colocou a mulher, né? Se a mulher nunca foi protagonista, ela veio protagonizar na igreja de uns tempos para cá. Né? Hoje você tem pastora, apóstolo, são coisas
que elas são invisibilizadas. Tem uma colega chamada Ana Selma, eu fiz uma atividade com ela em 2013 pelo Centro de Referência da Mulher. Ela é do Centro de Estudos Bíblicos aqui do Ceará. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com estudos feministas. Porque assim, a Bíblia, ela é um livro que ele perpetua uma cultura machista patriarcal. Isso aí, pessoas da igreja reafirmam o que eu estou dizendo. E aí a primeira pessoa que me deparou com isso, aí ela disse, e aí até hoje eu reli de novo. Ela até me ajudou com um texto aqui para esse momento de hoje. Dá um oi para a Ana Selma, se ela não estiver vendo, mas ela vai ver depois. E aí, assim, Cristo tinha 12 apóstolos, mas tinha uma penca de mulher, discípulas também. Eram 70 pessoas que seguiam ele, mas só 12 foram protagonizados, né? E aí, um texto que eu estava lendo hoje foi muito interessante. Quando na hora que ele estava lá na cruz, não foram os homens que estavam com ele, né? Foram as mulheres, né? Então, assim, por que sempre a gente é invisibilizado? Por que a gente sempre fica em segundo plano? Porque é uma estratégia de poder do machismo. Ah, Milena, mas o feminismo também, gente, feminismo não dá. Feminismo é horrível. O feminismo não é contrário ao machismo. Primeira coisa. O machismo, ele mata. Isso é bem clichê, mas isso tem que ser dito. Machismo mata, mas o feminismo, ele não mata. Né? O feminismo é uma forma, é uma estratégia de luta de nós mulheres para que a gente tenha a nossa dignidade e os direitos. Apenas. Não é para atropelar homem, não é para tomar cargo de padre ou de pastor de igreja. Nada disso. Não é para maltratar o meu marido. Enfim, é uma questão de respeito. Né? E o feminismo, ele não é ruim. Até vendo também que Jesus foi um feminista. Né? Ele pode ter sido feminista na nomenclatura, né? Porque isso é algo recente. Mas a forma como ele dialogava com as mulheres era assim. Era uma forma de respeito, era uma forma feminista de dizer: eu tenho você igual, eu não vejo você diferente de mim. Mas, historicamente, o cristianismo ele foi criado justamente para isso. Para a gente falar cada vez. Quer falar? Não, sobre isso, a gente, inclusive, teve a oportunidade de falar um pouquinho no início, né, da nossa herança marista, né? E também, algum tempo atrás, poucos anos, na verdade, eu vi alguns irmãos comentando um pouco sobre a espiritualidade marista. É uma espiritualidade, aliás, a fala é basicamente assim: a congregação dos irmãos maristas é uma congregação de homens, mas é uma congregação de homens que tem uma espiritualidade feminina, porque é de Maria. De Maria. E os irmãos não estão em crise por isso. Sim, que maravilha. Então, essa foi uma fala que eu escutei de um irmão marista que me marcou muito, né? Somos maristas, assumimos nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade é de Maria, é feminina, e nós não estamos em crise por isso. Muito legal, né? Não, perfeito. Tá. Então, assim, eu vou ater minha fala mais essa questão atual do que eu tenho vivenciado, né? Pronto. O projeto Justiceiras, ele, até pelo carro-chefe que foi da promotora Gabriela Mansur, antes, né, do projeto si, pelo caso do João de Deus, a gente acabou pegando essa expertise de recebimento de casos de lideranças religiosas. Todas elas têm um traço bem característico. Né? A violência, né, dessas lideranças, que se dizem assim, seres iluminados, tratarem ou realizando violência patrimonial, né, pegando dinheiro das pessoas, a violência psicológica e a sexual. E aí, gente, quando fala sexual, são todas. Ah, Milena, mas tá falando de violência contra a mulher. Aí fica aquela coisa assim, bem concatenada do casal. Não, gente, é violência. Desculpa, você falou quais os tipos de violência? Eu acho que é interessante a gente... Tá. Patrimonial. Pode falar. Psicológica e moral, que elas estão juntas. Uhum. E a sexual. Fora essas três, pela Lei Maria da Penha, a gente ainda tem a física e a verbal. Certo? São cinco violências tipificadas. Né? Se eu tenho um namorado, que aí ele taca meu celular na parede, é violência patrimonial. Só para exemplificar, que eu acho que às vezes é uma das mais difíceis de se perceber.
Tá, a psicológica. Falar aqui de um caso, né, que foi o que eu atendi, que eu tive mais detalhes, mas que quando eu conversei com as outras vítimas tinha um padrão. A pessoa chega para você, vamos supor, Milena, né? Meu pai morreu cedo, minha mãe também, e eu entro nesse espaço religioso. Essa pessoa logo me percebe pela minha fragilidade, aí diz assim, olha, você é uma pessoa muito frágil. É bom que você tenha a sua iniciação sexual comigo, porque você não vai saber como é. Se você não fizer comigo, você pode estar apta a ter relações ruins com outros homens, com homens abusadores. Mal ela sabendo, a princípio, que era ele o abusador. Né? E aí ele dizia, olha, você não fala nada pra ninguém, tá? Porque não vai pegar legal, né? Eu como liderança, mas assim, isso está acontecendo entre mim e você, porque você é uma pessoa especial. Eu só faço isso com você. Você é um ser iluminado. Você me ajuda a equilibrar o plano espiritual quando a gente tem a relação. Aí você pega isso, um cara, aos olhos dessa menina, né, o líder, né, desse espaço, a pessoa com 15, 16 anos, e aí passa anos tendo relação com um cara assim. A pessoa com quem ela casa é uma pessoa que ele indica. E todas as mulheres lá do local só casam com homens lá do grupo deles, para a coisa ficar interna. Né? Detalhe, o marido dessa mulher, usuário de droga, abusador da mesma forma. Né? Então, assim, ela estava no meio de duas relações abusivas, né? De violência contra a mulher. E aí ela começou a questionar algumas coisas. Não, isso não está certo, não está certo. E quando ela dizia que ia sair, tinha ameaça. Ameaçavam ela. A princípio, aqui a vida dela é desandar, né? Olha, se você sair, Deus vai te castigar, né? Vai ter um desequilíbrio na sua vida. E aí a pessoa fica na dúvida. E, gente, esse caso não é um caso único, não. Possa não ser desse formato, na forma da relação dessa liderança com essa pessoa. Mas entender que esse formato de como essa cúpula ela prende as mulheres, ela é padrão. A estratégia é, quando a mulher está se tocando que está acontecendo alguma coisa, a galera fecha em cima e vai ameaçar. Né? Então, assim, tem mulher que vai precisar até de uma proteção maior pelo nível da denúncia. Né? E aí a mulher começou a questionar, e aí, muito por força dela, pelo relato que eu escutei, ela conseguiu romper. Só que aí, assim, rompeu, a galera começou ainda a procurá-la, ameaçando, desenvolveu uma doença, né? Ela acabou tentando suicídio uma vez, saiu do estado que ela morava, foi para outro para refazer a vida dela, se deparou com outra situação, tentou suicídio de novo, chegou a vir a coma. Ela foi lá no fundo do poço. Sabe? Você conversar com ela hoje, ela disse, olha, aquilo aconteceu para mim, Helena, mas para hoje eu ter forças. Eu não quero que isso aconteça mais. E eu quero que ele pague pelo que ele está fazendo. E a fala delas é muito padrão quando a gente conversa. Né? Assim, eu quero que ele pague. Tem mulheres que não querem falar. Porque assim, a gente entender que quando a mulher passa por uma situação dessa há anos, toda vez que ela conta aquilo que ela passa, ela revive toda a história dela. Né? A história da revitimização. Então, assim, tem a forma como a gente acolhe e tem a forma também de entender até onde a gente vai com isso. Né? Agora sim, gente, ela tá bem, viu? Tá ótima, tá joinha, tá sendo acompanhada, tá bem. Né? Eu até perguntei, você tá de boa pra falar? Ela não, tô. Porque tem muitas que querem falar mesmo e que querem que a pessoa pague. E, novamente, isso não é exceção. No Brasil, existem vários grupos, pastores, lideranças espíritas, lideranças de grupos ecumênicos. Eu só não peguei ainda da Igreja Católica, ainda não peguei, mas nesses espaços, sim, muitos. Então, se alguém souber, se alguém que estiver vendo essa live, conhecer alguém, algum relato, denuncie. E se você conhece alguém que está, antes de denunciar, converse com essa pessoa e chega e diz, olha, cara, eu agora estou mais ou menos entendendo o que é que você está passando. Porque assim, o que é que acontece? Quem está fora, julga. Quem está fora vai julgar. Você é doido, você é maluco. Como é que você está num negócio desse? E aí, quando a pessoa às vezes está querendo sair da história, qual é o amparo que ela tem? Pela vergonha que ela tem até da família. E isso é uma condição comum daquela mulher vítima de violência do companheiro dela. Ela tem vergonha.
Ah, eu já falei tanto, eu já reclamei tanto e eu não saio. E agora? Será que a minha família vai me acolher? Né? Então, meio que às vezes fica presa, né, àquela situação. Fala alguma coisa, Brá? Não, não, eu fico só pensando, quando você, por exemplo, estava relatando como é que uma liderança religiosa conseguia envolver, né, com esse tipo de Ah, argumento tá. às mulheres, né, de que, eu vou, não é bom que as pessoas saibam, você pode ter algum tipo de experiência ruim. Eu imagino que você, e você estava falando, não sei se você se dá conta disso, você está falando de uma forma assim, já tão acostumada com o relato que você estava fazendo, que só pode ser uma coisa tão corriqueira, dentro dos casos que você acabou conhecendo, que você acabou como que naturalizando a forma de fazer, né? Porque, de fato, enquanto eu estava, tipo, recebendo mini choques aqui com cada frase que você falava, eu percebi que você tratava, você encenava isso de uma forma naturalizada, porque você deve estar vendo isso toda hora, ou pelo menos é quase toda hora que você está vendo isso. Então, assim, você meio que Uhum, naturalizou a cena, e eu fico me imaginando, poxa, isso deve ser muito comum para ela falar desse jeito, é porque deve ser muito comum, mas assim, uhum, para a gente que não está tão inserido nessa realidade, nesse enfrentamento, né, é chocante, é simplesmente chocante, uhum. porque chega a revoltar, né? Chega a Sim, revoltar. sim. O caso que teve aqui em Fortaleza também, que foi repercutido, né, do Grupo Alfago, do Ícaro, que ele tem até um apelidinho, foi domingo retrasado, né, ele foi denunciado. E aí, assim, coisas absurdas, né? E o que eu sei também é pela mídia, eu não cheguei a acompanhar nenhum caso. Mas aí teve uma frase de uma única menina que não se escondeu, que ela falou, dizendo assim, alguém questionando, como é que vocês passaram por tudo isso e tudo? Gente, é o desespero. Quando a pessoa chega num local, né, procurando uma ajuda espiritual, ela já está num nível de desespero emocional tamanho, morrendo, né? A fragilidade das... esses líderes, eles vão atrás dessas pessoas que estão fragilizadas emocionalmente. Então essa pessoa ela vai, Milena é besta, Milena é doido. Olha, desculpa, isso é fala senso comum. Senso comum vai ficar no outro estado. Não, não é doido. É uma pessoa fragilizada, é uma pessoa que estava na busca de um suporte, busca de algo que ela não tinha na família, nos amigos, e aí foi para um espaço em que uma pessoa se aproveitou da fragilidade dela, que é esse o perfil que eles têm. O primeiro momento é aquela coisa assim, bem calorosa, né? Você vai se libertar dos seus traumas, você vai encontrar a luz, o espírito, o Deus, sei lá o que, como é que eles chamam. Né? E aí depois, sutilmente, eles vão entrando na sua vida. Sutilmente. E aí é aquela coisa, quando é com a mulher, ela vai numa medida diferente de como é com o homem. Por isso que a gente tem uma lei específica para a mulher. Porque quando a gente sofre uma violência, ela é diferente de quando é com o homem. Vou dar um exemplo assim, bem que eu também tive contato aqui em Fortaleza, a gente sabe que tem um lance das facções real, né? Facção domingo. Quando a facção ela vai dar um castigo, uma punição para o homem, até matar, ela faz um formato. Quando é com a mulher, quando é com uma travesti, quando é com uma trans, tem um recorte muito específico para dizer, olha, se você é mulher, né? Corta um seio, raspa um cabelo. Quando é a travesti, né? Enfia um pau uma palca de uma madeira, no ânus, né? Então, assim, porque é muito simbólico. Né? A travesti e a trans e a mulher são do gênero feminino, como eu expliquei lá atrás. Elas se comportam como são mulheres. Né? Então, a violência que elas sofrem é diferente. E aí, quando vai para esse âmbito do religioso, vai da mesma forma. Né? De pedir fotos íntimas, nude, gente. Me envie um nude. Porque isso você está ajudando o plano espiritual a criar equilíbrio. Os trabalhos da casa, eles vão correr bem. Não, detalhe, conhecem o WhatsApp, viu? Sabe o WhatsApp, a entidade conhece o WhatsApp. Aí que chegou lá primeiro no mundo espiritual do que aqui. Seríssimo, eu tô rindo, mas é sério, ó. Foi que eu me chamou a atenção, mas como assim? Não, fulano disse
que o WhatsApp chegou primeiro lá para eles do que aqui. E a pessoa vive incorporada, né? Nunca tá de cara. Sempre, tudo é justificativa das entidades. Tadinha das entidades. Tem umas que eu até conheço os nomes, assim, conhecidas, né, de trabalhos escritos. Meu Deus, se fulano souber que estão usando o nome dele dessa forma, tomara que jogue um raio lá no centro espírita do homem. Porque é grave. Tudo em nome do fulano de tal. Né? E se você não fizer, cuidado, sua vida vai desandar. Eu queria que você dissesse o que é que você não quer deixar de falar sobre esse tema nesta live, por favor. Tá, vamos lá. Tem uma coisa que o pessoal fala assim, denuncie. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Então, nunca vou deixar de continuar. Mas tem uma coisa que eu também acho muito importante, é se fortaleça. Se fortaleça. Né? E aí, para se fortalecer, você tem canais que você pode estar dialogando. Né? A gente está em pandemia, alguns estados ainda estão em isolamento social mais rígido, né? Fortaleza, né, não está. E aí tem 2 canais que eu queria divulgar, que as mulheres podem, de forma sigilosa, estarem procurando para estar se fortalecendo. Né? E aí eu queria poder, do espaço agora, dizer, pode ser? Pode. Bravo. Tá. No Justiceiras é um contato de WhatsApp, tá certo? É o 011 9639 1212 e o foi abusivo por quê? Da Mel. @foi abusivo por quê? Tudo junto. Por que eu tô dizendo Tá. isso? Só vou pedir para você repetir o telefone. Tá. 011 99639 1212. 9639 12 12 99639 1212. Isso. E o foi abusivo porque é o foi abusivo porque tudo junto. É Instagram isso aqui? E Instagram. Porque assim, o que é que são esses 2 canais? Você vai acessar, você precisa de uma escuta, uma acolhida, uma orientação, você vai ter. E ali a galera vai te direcionar para estar indo para o poder público. Porque quem resolve a questão de violência contra a mulher é o poder público. É um centro de referência da mulher lá no território que vai te acolher, é uma defensoria pública que vai te acompanhar, é um juizado de violência doméstica que vai responsabilizar, é a delegacia que abre inquérito. Então, assim, nunca esses espaços vai resolver seu problema. Vai ser para lhe acolher, para lhe fortalecer, para você fazer a demanda, uma escadinha. Óbvio que a denúncia ela é importante, ela é necessária, porque, assim, se você, às vezes, está numa tensão lá com seu companheiro, que lhe agride e tudo, é numa dessa de não denunciar que, infelizmente, você pode cair numa estatística de feminicídio. Mas o fortalecimento, ele é importante. Aqui no Ceará, a gente tem uma ouvidoria, que é 155. Né? Aí, como eu estou aqui, eu acho importante. É uma ouvidoria geral zona, mas eles direcionam para o Centro de Referência de Direitos Humanos. 155. Né? Então, assim, no Ceará. Isso é só no Ceará? No Ceará. Tá. Ceará. Essa é só Ceará. Se alguém estiver assistindo a gente puder saber qual é o número na Bahia, se tem algum número equivalente na Bahia, pode comentar aqui que a gente divulga, tá bom? Tá. Eu tenho contatos da Bahia, eu tenho toda a rede de atendimento à mulher da Bahia, eu tenho. Se precisar de alguma coisa, Braga, eu disponibilizo. Viu? Do estado todo, da capital, interior. Por incrível que pareça, eu consegui primeiro da Bahia, eu tô quebrando a cabeça aqui no Ceará, mas vai dar certo. Né? Então, assim, você, mulher, precisa se fortalecer. Né? E para tudo. Às vezes você não está nem passando por uma situação de violência, mas até para empoderar outras mulheres. Né? A gente foi criada, mesmo assim, os homens são amigos, as mulheres passam a perna uma na outra. Não sei se tu lembra disso, Braga. Porque a gente é meio desunida. Isso é uma coisa do machismo, para que a gente não se una. E aí vem o conceito da sororidade, que é o quê? Vamos se unir. Né? Então, é outra coisa que a gente precisa. Não tomba a amiga, não, a colega. Vai se unir. Quer falar o corpo, a amiga, fala na frente. Fortaleça essa sua amiga. Porque se fortalecendo ela, você está fortalecendo outras. Né? A gente tem que parar de estar responsabilizando a mulher por tudo. Né? A gente precisa se unir. É uma das coisas também que eu gostaria de deixar, assim, um recado. O que é uma vida de paz? Pronto, o que é uma vida de paz? Duas coisas. Primeiro, eu acho que seguiu que o primeiro militante de direitos humanos que pisou nessa terra falou, pelo menos tentar minimamente. Para mim, Jesus Cristo foi o primeiro militante, né, de direitos humanos. A gente
entendesse assim, um pouquinho do que ele falava, a gente viveria num mundo de paz. Né? Eu acho que a gente, enquanto ex-aluno marista, aliás, ex-aluno mais marista sempre, né, a gente carrega um pouco com os desafios que né, cada um no seu espaço, a gente sabe que não é fácil, até a gente consigo mesmo, né? Não é Deus que vai mandar um raio lá em cima para me fazer uma pessoa melhor, sou eu todo dia, né? A lance da reforma do caráter, ela é minha, sou eu que tenho que trabalhar todo dia para ser uma pessoa melhor. Se a gente acorda com isso na cabeça, assim, eu preciso ser uma pessoa melhor, a gente pode viver um mundo de paz. E aí, trazendo para o tema, é um mundo mais feminista, né? Entendendo que feminismo não é ruim, né? Entender que você tem 2 filhos, eu não conheço os filhos, né? Vai ser pelas redes sociais. Você tem 2 filhos, garanto que você e sua esposa criam para ser homens que não vão agredir suas mulheres, que entendam que feminismo não é ruim, né? Então, por um mundo de cristãos que entendam o que Cristo falou e por um mundo mais feminista. Esse é o mundo que eu entendo que seja de paz. Outra coisa, eu queria agradecer, gente, ó, tanta gente que eu tiver para agradecer, se eu esquecer alguém, me perdoe. Eu sou uma mulher que trabalho com direitos humanos, eu sou uma mulher feminista, sou assistente social e tenho, assim, várias pessoas que passaram pela minha vida e passam para reforçar e reafirmar o que eu sou, porque eu sou um pouquinho de cada um. Eu vou passando pelos equipamentos sociais, pelas pessoas e pegando aquilo para mim que é bom. Não é a Milena que está falando só aqui, não. Ela que é a voz da Roberta Lopes, da minha amada, querida técnica do coração. Foi minha técnica de estágio e minha coordenadora do Centro de Referência da Mulher e minha amiga. A Camila Laviola, né, que também é digital influencer e trata da temática de relacionamentos abusivos. A Mel, do Foi Abusivo Por Quê? As meninas do Justiceiras, que é uma penca no país todo. Né? As meninas da Coordenadoria de Direitos Humanos, a minha coordenadora Amanda, a Naura, Marina, Lucinha, Fernanda do CRM, Janaína, um monte de mulher. Né? E homens maravilhosos também, que a gente sabe que tem. Mas eu não vou protagonizar os homens porque a política é uma política afirmativa e tem que falar das mulheres. A gente é que tem que se pautar. Né? Vocês têm, e assim, com todo respeito, viu, Braga? Vocês têm tanto espaço de protagonismo que na hora que a gente pode falar, a gente vai falar das mulheres sim. Né? Então, são elas. E as que eu não falei, que se sintam contempladas. É isso. Boa Muito noite. bem. Então, com a sua fala aí, eu acho bem tranquilo, porque para mim feminismo sempre foi, eu não sei de onde foi que tiraram outra coisa, outra interpretação. Para mim, feminismo é a luta pela igualdade das mulheres, né? É luta por igualdade, não por isso que a gente fala que não é o contrário de machismo, né? Realmente são duas expressões que, infelizmente, tendem a ser interpretadas como antônimos, mas não são o contrário, são duas coisas diferentes, né? E eu acredito muito na igualdade, acho mesmo que se as mulheres tivessem mais espaços de liderança, se as mulheres tivessem mais espaço de liderança, nós teríamos um mundo bem diferente. Nesse momento, por exemplo, é um momento que a gente precisa muito da cultura do cuidado. E quem melhor que as mulheres para poder estabelecer isso de uma forma mais ampla, social, enquanto política pública que seja. Enfim, mas agradeço muito, Milena, que você nos iluminou, os conteúdos, aprendi bastante e me situei realmente, fiquei um pouco espantado com os relatos que você trouxe, a forma como de fato acontecem mesmo a boa parte dos abusos, enfim, contra as mulheres, de lideranças religiosas, o que é mais chocante ainda. Mas agradeço muito.